Biscoito Cascudo Mineiro. É um biscoito de polvilho vendido aqui nas padarias de Minas Gerais, campeãs de venda, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão se surpreender como é simples, fácil e poucos ingredientes pra se fazer essa receita, tá? Então fique ligadinho nessa receita, não tira o olho da telinha pra você não perder nenhuma etapa. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Aqui eu vou adicionar 250 ml de óleo, tá? E eu vou colocar aqui também uma xícara de água, que também corresponde a 240 a 250 ml de água. A xícara que eu tô usando para poder medir essa receita aqui é xícara de 240 ml, tá ok? Então, ó, vou levar isso aqui pro meu fogo e esperar levantar fervura. E agora vamos pro nossa massa. Opa, caiu o negócio aqui na minha pia, mas tá tudo certo. Todo mundo sobreviveu. Ó, vamos pra mistura desse biscoito aqui, que é bem simples. Aqui eu vou usar polvilho azedo. Se você quiser, você pode usar o polvilho doce. Ou melhor, você pode usar o polvilho doce e azedo, ou seja, meio a meio, né? Aqui eu tô colocando 4 xícaras de polvilho, que corresponde a 500 gramas, tá? Vou colocar aqui, ó, 25 gramas de sal, que corresponde a uma colher, tá bom? Ó, coloquei aqui, vou dar aquela misturadinha básica, tá? Ó, misturadinho, a nossa mistura já levantou fervura, pode não parecer, mas tá bem quente, tá, meus amigos? Vamos agora escaldar essa mistura aqui, tá? A técnica de escaldamento é a principal, viu, meus amigos? Para poder fazer um bom pão de queijo ou então um bom biscoito de polvilho. Olha só, meus amigos, tudo já muito bem escaldado. Olha só, até colocando com a mão, porque minha massa ela tá morninha, já consigo até pegar ela aqui sem queimar minhas mãos, tá? Ó. Agora vem uma das partes principais para essa receita, que é o escaldamento, tá? O escaldamento você acabou de fazer, Will. Misericórdia. Tá ruim da cabeça, hein, nego? Ó, vai vir agora a parte principal, que é o ponto da massa. Aí sim, agora eu acertei, ó. Aqui vocês viram que eu coloquei 3 ovos, tá? A princípio, essa massa é dada do ponto com ovos. Eu sempre coloco primeiro 3 ovos, porque essa receita ela chega no ponto com 3 ovos. Mas isso pode variar, tá? De ovo para ovo, de polvilho para polvilho. Se você estiver usando um polvilho que tem a absorção diferente, né? Ou seja, ela absorva mais, você pode precisar colocar mais ovos, tá? Então, eu sempre coloco 3 a princípio, tá? E vou escaldando. Aí eu falando escaldando de novo. E vou dando ponto aos poucos, tá? Mas isso é batata. 3 ovos geralmente chega no ponto, ó. Coloquei aqui e vou mexer aqui até chegar no ponto da massa, que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, meus amigos, chegamos no ponto e eu tenho uma coisa interessante para falar com vocês antes de mostrar o ponto da massa, tá? Ó, eu falei que tinha colocado 3 ovos, iria colocar, só que eu coloquei 2 ovos e meio. Olha só a pegadinha que já ia me pregando esse polvilho aqui, tá vendo? Tô usando aqui um outro polvilho de uma outra marca que eu não habitualmente uso. Por isso que foi diferente a absorção do polvilho que eu costumo usar. Olha só, 2 ovos e meio chegou no ponto, ó. Eu deixei meio ovo aqui praticamente, tá vendo? Então, preste bastante atenção quando você for fazer essa massa. Coloque os ovos aos poucos. E o ponto é esse aqui, ó. Você pode ver, ó, que a minha massa, ó, ela tá no ponto, ela não escorre, tá vendo, ó? Vou pegar um bocado dela aqui pra você, ó. Vou fazer uma bolinha, ó. A bolinha, tá vendo? E essa bolinha ela não se achata, ó, ela continua no formato de bolinha. Se ela começar a achatar dessa forma assim, ó, quer dizer que você passou do ponto. Aí eu recomendo que você coloque um pouquinho de polvilho, tá? Agora, se chegar nesse ponto aqui, ó, faz a bolinha, ela não achata, ela se mantém estruturada, ó, sem achatar, tá no ponto ideal. Combinado? E olha só que massa linda que ficou. Agora, ó, vamos lá para moldar essa massa aqui, ó, que tem uma dica crucial para poder fazer esse biscoito cascudo. Que é, pessoal, ó, colocar mais polvilho, olha, polvilho seco, não tem nada, tá, ó, dentro de um tabuleiro. Vou deixar ele aqui, ó. Se você quiser, você pode até saborizar aqui, tá? Você pode colocar orégano, você pode colocar, ó, parmesão,
Não era nem pra ter colocado, não, mas tudo bem. Porque esse parmesão eu iria colocar no final. Você pode saborizar com o que você quiser. Eu vou até colocar mais um pouquinho de parmesão aqui, porque já coloquei mesmo, não vai fazer diferença. Então, ó, coloca um pouquinho de parmesão. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um bocado da nossa massa, tá vendo, ó? Você pode fazer o formato que você quiser. Pode fazer o formato de pão de queijo, de ferradura, que eu já postei aqui no canal, né? Várias receitas de biscoito de ferradura. Mas aqui eu vou fazer ele esticado, ó. Você vai esticar ele na mão como se fosse, ó, uma linguiça, uma salsicha, né? Pode ser da espessura que você quiser. Aqui, ó, eu rolo com as duas mãos assim, ó. Tá vendo, ó? E agora eu jogo aqui, ó. E aqui mesmo eu vou modelando, ó. Modelo pra cá, giro, modelo pra cá, tá vendo, ó? E agora eu vou colocar isso aqui, ó, dentro da minha forma. Essa forma aqui tem uma dica bem importante, bem especial, que é untar ela bem, tá? Eu untei ela bem com óleo, tá bem untadinha com óleo. Muita gente colocaria o óleo, né? E somente colocaria o pão de queijo ou o biscoito de polvilho e levaria para assar. Não, aqui não. Aqui nós vamos pegar, ó, um pouquinho de farinha de trigo e polvilhar. Essa farinha de trigo vai dar uma crocância na base do seu biscoito de polvilho ou pão de queijo, se você for fazer, é que vocês não fazem ideia. Então, essa dica da farinha de trigo aqui na forma untada com óleo é topzera, viu? Anota aí no seu caderninho, não esquece não. Então, ó, agora sim, ó, eu vou pegar o meu biscoito aqui, ó, e eu vou colocar ele aqui, ó. Como eu falei, você pode fazer do tamanho que você quiser, do formato que você quiser, ó. Tá passado no polvilho, ó. Tá vendo? Olha que coisa linda que ficou. Olha só, tudo colocado aqui. Olha que coisa linda que ficou esses biscoitos, olha. Agora é bem simples, viu? Você pode levar do jeito que tá aqui mesmo lá pro forno, tá bom? Ou então, você pode pegar mais um pouquinho de parmesão, ó, e jogar aqui em cima, ó. Desse jeito, ó. Pronto, meus amigos, vou deixar esse aqui com parmesão e esse aqui sem parmesão, tá bom? Ó, vou levar pro forno pré-aquecido 210 graus, tá? Tô usando forno a gás. Vou deixar lá em torno de 35 a 40 minutos até ele começar a dar uma leve corada, combinado? Já volto aqui e mostro pra vocês como que essa belezura ficou. Simbora! Meus amigos, olha só, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Olha a qualidade desse biscoito, olha isso, que coisa mais linda, meus amigos, olha isso, olha esse parmesão, show de bola, né? Agora, meus amigos, é aquela hora de fazer a sua boca virar um brejo. Quer ver? Olha só a qualidade e por que é chamado de biscoito cascudo. Olha isso aqui, meus amigos. Olha a qualidade desse biscoito. Olha a casquinha que ele fica, ó. Vou até chegar perto do microfone, ó. Deu pra escutar a qualidade dessa casquinha? Agora, vem comigo aqui, matar minha vontade, né? E fazer suas bocas ficar parecendo um brejo. Vem comigo, ó. Olha isso, meus amigos. Olha a casquinha que fica aqui dentro, olha só, casquinha crocante por fora, super macinho por dentro, ó. Agora vem comigo escutar o barulhinho desse trem aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu amo biscoito de polvilho assim, ó, molhadinho no café ou no café com leite, ó. Servidos? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, meu amigo e minha amiga, senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca @willprocopio. Quer fazer parte da nossa comunidade exclusiva? Então seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!